Bom dia. Feliz sábado, igreja. Sorria mesmo embaixo da máscara. Por favor. Assim eu consigo ver pelos olhos de vocês que vocês estão bem, estão sorrindo. E é muito bom estar aqui na casa de Deus com vocês. Muito bom rever alguns amigos, alguns conhecidos. E eu quero, de antemão, confessar que eu me sinto intimidado. Porque o tema é muito maior do que eu. É muito maior do que o meu conhecimento, e também a congregação me parece que é muito mais experiente do que eu. Mas nós somos chamados e aqui estamos para servir, para adorar o nosso Deus e também para compartilhar daquilo que nós temos vivenciado. Eu quero também cumprimentar assim de uma forma muito pessoal. Eu gostaria de abraçá-los, irmão Silvino e Rosângela. Dizer que eu também me entristeço com a perda, mas nós temos a esperança de que vamos reencontrá-la. Então, os meus sentimentos. Gente, é bom demais compartilhar da palavra de Deus, é bom demais estudar a palavra de Deus, e é bom demais a gente ter esse arcabouço, esse fundamento tão importante para a nossa família. E que importante é a gente falar sobre esse tema tão deturpado na sociedade em que vivemos. Para quem não me conhece, meu nome é Peter, eu frequento a Igreja do Bosque da Saúde, que é uma das igrejas aqui do nosso distrito, né? Estou com a minha esposa, a Valéria, aquela mulher linda, maravilhosa, cacheada ali. E nós viemos aqui com o intuito de falar sobre um ponto na vida familiar, que é a responsabilidade no círculo familiar. É curioso porque quanto mais a gente vive e mais experiência temos aqui nas nossas relações, não só familiares, mas talvez no nosso emprego, talvez nos nossos estudos, a gente percebe que não são muitas pessoas que gostam de assumir responsabilidades. Concordam? Tem gente que, foge de responsabilidade, não quer saber de responsabilidade, não é? E isso é um problema, porque em maior ou menor grau, certamente em algum momento de nossas vidas nós vamos ter que assumir responsabilidades. Eu sou contador de formação e eu queria até fazer um briefing, né? A gente esteve aqui um mês antes do início da pandemia, num sábado, falando aqui, né? Então, naquela época, eu ainda usava cabelos. Hoje não os uso mais. Mas, embora não use cabelos, eu sou uma pessoa relativamente nova. E eu queria dizer para vocês, normalmente a gente começa um estudo dizendo da propriedade que se tem para falar sobre o assunto. Quero dizer para vocês que eu tenho 35 anos de experiência em família. E aí você fala assim, mas como? Você não deve ter 40 anos ainda. Mas todos nós temos experiência em família, não é verdade? Em maior ou menor grau, todos nós temos experiência. E um pouco antes da pandemia estive aqui e falei, menos de um mês depois, todas as coisas mudaram. Tudo mudou. A nossa relação com o trabalho mudou. A nossa relação com os estudos mudaram. A nossa relação familiar se intensificou de uma maneira que a gente nunca imaginou. Então, parabéns aos idealizadores, à direção desta igreja por colocar um tema tão importante para a gente, né? Então, parabéns mesmo. É uma pena que hoje vocês estejam com um step. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, mas Deus capacita, né? Quero cumprimentar o tio Mauro e cumprimentar a Laurinha também, né? Ele falou assim, Peter, eu fugi de você lá do Bosque e encontro você aqui em Mirandópolis. Mas é um prazer tê-lo aqui. Me sinto mais em casa, assim. Responsabilidade. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 1.
Às vezes, quando a gente usa apresentação, as pessoas acham que a gente vai colocar o texto na apresentação. Eu não gosto de colocar o texto na apresentação, sabe? Eu gosto de folhear aí a Bíblia, ou quem sabe acessar o seu smartphone, para juntos lermos a palavra de Deus. Jó, capítulo 1, os versos 4 e 5. Olha o que diz aí, Jó, capítulo 1, versos 4 e 5. Seus filhos, os filhos de Jó, iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez. E mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. E o verso 5 diz, decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó uma vez a cada 3 meses. Assim fazia Jó uma vez por ano. Assim fazia Jó uma vez por semana. Assim fazia Jó, diz a Bíblia, continuamente. Continuamente. Isso traz uma lição muito grande para nós. E esta lição também baseada num sermão que eu ouvi da Rosângela. Como é importante nós orarmos pelos nossos familiares, ainda que estes não tenham um entendimento ainda do que diz a Bíblia, ou qualquer crença que seja. Sabem, eu conheci o Evangelho com 13 anos, portanto, há 22, quase 23 anos, eu sirvo a Jesus com o conhecimento que tenho deste Evangelho. Só que a minha mãe, ela não conheceu o Evangelho como eu conheci. E nos 20 anos que eu convivi com ela, eu conhecendo o Evangelho e ela não conhecendo, eu orava continuamente por minha mãe. E eu não via, assim, nenhum ensejo de que ela um dia aceitaria o Evangelho. E isso me frustrava um pouco, sabe? Porque nós estamos acostumados a ouvir que a oração tem poder, que aquele que ora, Deus escuta, Deus ouve a oração. E ainda mais a oração de um filho para que a sua mãe aceitasse o Evangelho. Mas minha mãe, ela não aceitou o Evangelho da maneira como eu imaginava que ela aceitaria, até o fim de sua vida. E isso me causava certo incômodo. Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Estou dando um testemunho errado? Se eu não contar o final dessa história até o final do sermão, vocês me lembram, tá? Mas não vou contar o final agora, não. Vamos mais uma vez abrir a nossa Bíblia, agora no livro de Colossenses. Esta é uma passagem muito conhecida, inclusive algumas pessoas a compreendem de forma equivocada, então é importante que a gente leia Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 18. Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 18. Diz assim, esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa, e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Verso 21. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Verso 22. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor Deus, S maiúsculo aqui.
Verso 23, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estais servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. E o último verso que nós vamos ver desse trecho diz assim, capítulo 4, verso 1, Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Perceba que Paulo ele faz um apanhado de conselhos e considerações para cada uma das personagens, cada um dos participantes da família. E ele inclui no mesmo trecho aqui, no mesmo bloco, até os servos. Perceberam isso? Interessante, né? Por que será? A gente vai esmiuçar um pouco mais estas ideias, mas o trecho controvertido, ou o verso que algumas pessoas não conseguem compreender muito, é esse daqui, né? Esposas, sede submissas aos vossos maridos. Hoje, o que a sociedade defende e prega é algo completamente diferente. O empoderamento feminino, não é isso? E a gente tem que tomar cuidado com isso. Semana passada, no Bosque da Saúde, nós fizemos o dia do Quebrando o Silêncio. A irmã Andressa fez uma excelente pregação sobre o tema, e com certeza muito mais capaz do que eu de falar de família. E nós não estamos dizendo que aquelas famílias, aqueles homens que não entendem o que é ser homem de verdade, devem ser respeitados. E vocês entendem o que eu quero dizer, né? Aqueles homens que nem são dignos de serem chamados de homens, né? Aqueles animais que maltratam a esposa, que, enfim, tratam de maneira inadequada. Não é esse tipo de homem. Mas a sociedade, ela quer empoderar, né? Então, não somente as mulheres, né? Tem agora as diversas classes, e eu não quero entrar muito nesse assunto porque acaba virando uma discussão meramente política, mas nós temos na palavra de Deus que o conselho é: esposas, sede submissas ao próprio marido como convém no Senhor. A gente precisa entender o que é essa submissão e o porquê Deus está pedindo isso, né? O porquê o conselho bíblico é assim. E olha só, não tem só parte para a esposa, tem parte para o marido também. Porque no verso seguinte, Paulo diz assim: maridos, amai vossa esposa e não trateis com amargura. Em um outro trecho, Efésios, fala que o marido precisa agir como Cristo, dando, se necessário, a própria vida por sua esposa. E aí eu quero perguntar para as mulheres aqui, já que eu não tenho lugar de fala por ser homem, como é possível não amar um homem que dá a sua própria vida pela sua esposa? Como é possível não ser submissa neste contexto? Percebam que a palavra de Deus ela é rica e ela tem conselhos preciosos para nós. E aí fala dos filhos, né? Obedecei os vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Obediência. Obediência. É um princípio que a gente não quer ouvir e não, quer dizer, a sociedade não quer ouvir, não quer tratar, não quer pregar. Porque o legal é ser revolucionário. O legal é ser libertário, né? E aí se confunde o conceito de liberdade e libertinagem, não é verdade? Ninguém gosta muito de falar sobre obediência. Ser obediência é negócio careta, né? Negócio quadrado. E como a sociedade perde por não tratar destes valores tão importantes. E aí eu queria fazer um parênteses especial na parte dos servos aqui, né? Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor com S minúsculo, né? Ou aquele que está ali o empregando. Segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor.
Nós estamos vivendo uma crise de emprego, uma crise de trabalho há bastante tempo já, né? Então, eu lembro que antes da pandemia, em 2019, na verdade, em 2019 a gente deu até uma respirada, mas em 2018 a gente ainda aspirava patamares de desemprego muito altos no nosso país. Uma economia devastada e ninguém gosta de ficar desempregado, de não ter a sua fonte de sustento. Em 2018 eu fiquei um período desempregado e eu vou falar para vocês, naquela época eu ainda usava cabelos, mas perdi um pouco mais deles. É difícil, é ruim, mas sabem, hoje nós estamos muito acostumados a falar sobre os direitos trabalhistas. Basta uma pessoa passar da experiência de trabalho, agora parece que ela só tem direitos, não precisa ter mais deveres. Então, os direitos têm que ser protegidos. E, às vezes, a gente não considera o que está escrito aqui. Nós não estamos servindo aos nossos patrões. Eu também sou empregado, tá? Mas nós não devemos trabalhar como que servindo só a patrões, mas ao Senhor. Porque, em última instância, quem é que está suprindo a sua necessidade? É o patrão? Se você for, assim, um cara de uma visão bem estreita, você até entende que sim, mas na verdade não. Deus te colocou ali com um propósito específico. Então, é lógico que nós temos situações de muita injustiça, é verdade. Eu já sofri injustiça no trabalho. Isso é ruim, não é? Te causa, assim, Poxa, você fica entristecido. Mas, vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês se lembram da história de José? Todo mundo lembra, né? Quem está acompanhando a lição da Escola Sabatina, certeza que lembra. Viu isso esses dias. José, ele serviu a Potifar, não foi? E ele era um empregado, assim, bem remunerado, né? Um empregado, assim, que José era servo. Você se lembra disso? E você se lembra que, tudo bem, ele foi colocado ali como o mordomo-chefe da casa. Mas até chegar ali, ele tinha sido vendido como escravo. E José não perdeu o princípio de que ele não estava servindo a Potifar, mas estava servindo a Deus. Tanto é que, quando ele foi tentado pela esposa de Potifar, o que José responde? Como poderia eu pecar contra o meu Senhor e contra Deus? José não estava vivendo só o dia a dia ali para receber o seu salário no final do mês, até porque eu acho que talvez salário ele nem tivesse. Mas José servia a Deus com o seu emprego. Então, parêntese fechado aí, porque o nosso tema hoje é família, nós devemos pensar nisso. Muito bem, separei alguns textos aqui para me auxiliarem, já que eu não tenho tanta experiência assim em família. Deste livro aqui, eu gostaria de indicar a leitura, Fundamentos do Lar Cristão. Este é um livro muito, muito interessante. Eu pensei trechos de 2 capítulos, que é responsabilidade do pai e responsabilidade da mãe. Eu não sou pai ainda, né? Então não tinha como ter propriedade para falar sobre isso. E aí eu fui recorrer a quem tem propriedade para falar, a profetisa do Senhor. Indico muito fortemente este livro, para você que já é casado, para você que ainda não é casado, para você que é noivo, tem muita coisa boa aqui, muita coisa interessante e que é importante para a gente refletir. Posição e responsabilidade do pai. Vamos começar, então, com a responsabilidade do pai. Olha o que ela diz. Eu acho que... Será que parou, Miller? Não? Está funcionando? Beleza. O marido é o laço de união dos tesouros do lar, unindo, mediante sua afeição devotada,
forte e fervorosa os membros da família, mãe e filhos, nos mais fortes laços de união. O marido é o laço de união. Eu nunca tinha pensado nisso. Olha como é providencial, né? E ali eu coloquei a referência bíblica lá de Gênesis 37, que é o caso da família de Jacó. Vocês se lembram que Jacó, ele teve poucos filhos, né? Quantos filhos Jacó teve? 12, fora as mulheres, né? 12 homens. 12 homens. Família era grande, hein? Dava para fazer um time de futebol oficial. E se fosse 5 na linha e 1 no gol, dava para fazer 2 times. Era uma família muito grande, não é verdade? E Jacó tinha um problema com uma de suas esposas, que era Raquel, que demorou bastante tempo para dar-lhe filho. E quando ela lhe deu o filho, conhecido como José, teve outro também, né, Benjamim, mas José, o que Jacó fez? Ele preferiu José. Aí ele fez um presente todo especial, né, uma túnica multicolorida, tal, e deu para José. José era o queridinho. E aqui a gente tira um exemplo do que a gente não deve fazer. Não é verdade? Como que os outros filhos de José, ou de Jacó, se sentiram? Preteridos. Tanto é que o que eles fazem? Eles pegam José e, inicialmente, eles querem matar José. Olha o tamanho do ciúme que tinha no meio dessa família. Primeiramente, eles queriam matar José. E aí vem Rúben, e agora eu não me lembro se foi Simeão ou Levi, mas eu sei que Rúben estava no meio, que era o mais velho, falou assim, não vamos matar ele não. Vamos fazer o seguinte, vamos vender ele. Né? Graças a Deus, essa família caótica, no meio dessa situação caótica, isso aconteceu, né? Porque a gente sabe que José acabou sendo o salvador, com S minúsculo, da população do mundo conhecido até então, porque foi ele que teve aí a luz do céu para estocar alimento e livrar da fome mais para frente a raça daquele tempo, né? Mas perceba que Jacó fez exatamente o que o texto diz para não fazer. Ele não foi um laço de união. Está errado, o marido é um laço de união dos tesouros do lar. Quais são os tesouros do lar? Os filhos, a esposa, a família. Não é o tesouro que você guarda no banco ou na carteira. Não é esse o tesouro que eu estou falando. São as pessoas. Outro texto. Eu acho que não está funcionando não, hein? Aí. O marido e pai é a cabeça da família. Ele deve ser regido, acima de tudo, pelo amor e temor de Deus e pelos ensinos de sua palavra, a fim de lhe ser possível guiar os pés dos filhos no caminho reto. O marido e pai é o cabeça da família. Isso daqui também é uma coisa que tem sido distorcida, né? Como assim? Por que cabeça? Em que sentido? A gente vai ver nos textos mais para frente. E aí, aquele texto de Efésios que eu mencionei rapidamente anteriormente, diz assim, né? Efésios 5:23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. O que quer dizer ser a cabeça? É aquele que vai mandar com autoridade? Olha só o que diz o próximo texto. Ele é o legislador, ilustrando na própria varonilidade as importantes virtudes. Quais virtudes? Energia, integridade, honestidade, paciência. Isso daqui eu preciso trabalhar tanto, gente. Paciência, coragem, diligência e prestatividade. O pai representa o legislador divino em sua família. Olha só a importância de um pai. E aí eu quero dividir com vocês algo muito pessoal. Eu sou um filho de uma família incompleta. O que isso quer dizer? Com 10 anos,
aos meus 10 anos, os meus pais se separaram. Eu tenho uma irmã mais nova do que eu, quase 2 anos, e meus pais se separaram. Então eu cresci a maior parte da minha vida e da minha infância, propriamente dita, sem um pai. E a minha mãe, né? Minha mãe era pai e mãe, né? Ela supriu as necessidades. Grande parte das necessidades ela supriu. Necessidade física, necessidade de amor, necessidade de afeto, de carinho. Não tive problemas quanto a isso. Mas existem coisas do universo masculino, e aí eu não estou falando só no sentido sexual, mas estou falando no universo masculino mesmo, agora com lugar de fala, né? Que a minha mãe não compreendia. E eu não conseguia dividir com ela. E fez falta. Então, quando aqui está dizendo, né, ele é o legislador, a minha mãe, ela sempre me apoiou muito, muito, muito. Tudo no que eu me empenhava, ela ia junto comigo. Então, quando eu decidi servir a Jesus na igreja adventista, ela falou, vamos, eu vou com você. E ela modificou a alimentação, não a dela, né, mas ela cozinhava separado para mim, porque ela me apoiava. Ela me apoiava. E esse apoio é fundamental para a minha vida. Só que, quando eu precisava de auxílio para decidir alguma coisa, ela não me auxiliava. Não porque ela não quisesse, mas ela sempre falava assim, eu te apoio naquilo que você decidir. E graças a Deus, muito cedo eu conheci o Evangelho, e eu tive pessoas dentro desta igreja, e aí eu queria fazer menção especial também a um departamento desta igreja que também foi fundamental na minha educação, o Clube de Desbravadores. Porque foi de lá que eu aprendi disciplina, foi de lá que eu aprendi o que era ter uma família de verdade, estruturado, foi de lá. Tanto que um dos líderes daquela época é o meu padrinho de casamento, né, o casal, né, são nossos padrinhos de casamento, inclusive se casaram nesta igreja, mas não eram membros daqui. E é fantástico, porque eu consegui compreender, e hoje quando eu leio isso, eu consigo compreender a falta que isso me fez, e por que algumas coisas eu não consegui entender naquela época, né? Hoje, com a graça de Deus, a gente tem tanto material disponível, tantos exemplos bons, né? E graças a Deus a gente consegue tomar esses casais como exemplo, mas nem sempre foi assim. E a Bíblia fala no verso 24, né, Efésios 5, 24, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Lembrem-se, naquela questão de entendendo que Cristo é aquele que dá a vida pela igreja. E olha só, né, pensando nesse contexto todo, fiquei imaginando, a igreja, que é a nossa relação aqui, né, ela tem pessoas diferentes, ela é formada por pessoas diferentes, não é verdade? E essas pessoas sempre concordam, certo? Errado. Nem sempre essas pessoas concordam, não é? E aí quando não concordam, quando discordam, dá ruim, não dá? Às vezes dá ruim. Só que o conceito bíblico, ou o conselho bíblico, qual é? Suportai-vos em amor. Não é? Então a gente é um agrupamento de pessoas que convive, que é diferente, que às vezes discorda, mas que está unido em amor. Unido em amor. E qual que é o laço que nos une? Cristo. Cristo é o laço que nos une, porque nós estamos aqui para servir a Jesus. Então, assim como Cristo é este laço que faz com que eu aceite alguns defeitos do Miller e o Miller aceite alguns dos meus defeitos, e assim a gente conviva como irmãos, assim também é o esposo dentro do lar, é este laço de união. O pai deve liderar a família não como um moleque, um garoto indisciplinado, mas como um homem de caráter forte, de paixões controladas,
Sua conduta na vida em família deve ser dirigida e restringida pelos princípios puros da palavra de Deus. E aí eu tenho uma outra coisa para compartilhar com os irmãos. O pai não deve agir como um moleque. Mas isso, quando eu li, soou quase que um sino na minha cabeça, assim, tom, era isso. Olha só, de criança, eu me lembro que a minha mãe era responsável por cuidar e nos suprir com roupa, com material de escola, com calçado, pagar as contas de água, as contas de luz. E o meu pai era responsável por uma única conta da casa, o aluguel. Uma. Qual foi o resultado disso? Eu nunca andei rasgado, até porque minha mãe era costureira, então, de vez em quando ela fazia alguma coisa, nunca andei com roupa de marca, mas sempre andei assim, bem vestido, arrumadinho, bem vestido não, arrumadinho, isso aí, Rosângela, arrumadinho. Tem as palavras certas, é isso aí. Só que nós fomos despejados de uma das casas em que moramos. Porque o meu pai não entendia que ele não podia agir como um moleque. E não era porque ele estava desempregado ou qualquer coisa assim, mas era porque ele não arcava com sua responsabilidade. Percebem? Nós sabemos que cientificamente as mulheres elas amadurecem mais rápido que os homens. Isso é científico, não tem como a gente ficar brigando, né? A cabeça de uma mulher é fantástica. Não tentem entender. Mas é uma realidade. Agora, um pai de família, ele não pode agir como um moleque. E aqui está a referência bíblica de Paulo, né, dizendo assim, olha, quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino. Mas depois, quando eu cheguei a ser homem, o que fiz? Deixei para trás as coisas de menino. Atenção, homens, rapazes. Sai desse negócio aí, filho. Não é mais para você, não. Essa vida de moleque não é mais para você. O pai não pode agir como um moleque de caráter fraco, não. Caráter forte, um homem com caráter forte e com paixões dominadas. Quando estiver quase no limite, a ponto de perder a paciência e o autocontrole, e isso a testosterona faz direto com a gente, não é verdade? Mas a gente tem que lembrar disso daqui. A ser duro e acusador, crítico e denunciador, eis o momento para enviar ao céu a oração. Ajuda-me, ó Deus, a resistir à tentação, a expulsar do coração todo o amargor e ira e maledicência. Não me deixes desonrar o meu Redentor, falsear as palavras e os motivos da minha esposa. Falsear aqui é torcer, né? Às vezes a gente vai, você falou isso daqui. Isso daqui é uma coisa, um puxão de orelha para mim. Nem dos meus filhos, nem dos meus irmãos na fé. Ajuda-me a ser um verdadeiro laço de união no meu lar e a representar a outros o caráter de Cristo. Preciso andar mais rápido, né? Não é evidência de poder demorar-se o esposo constantemente no fato de ser a cabeça da família. Ele não se faz mais homem por exigir de sua esposa e mãe de seus filhos que aceite os seus planos como se fossem infalíveis. Então, ele é cabeça, mas ele não precisa ficar se autoafirmando toda hora, porque ele é o cabeça para a proteção e como um laço de união. Quando ele é este laço e esta proteção, automaticamente ele já é a cabeça e está tudo certo, ele não precisa ficar se autoafirmando. Percebem? Vamos passar. O Senhor constituiu o marido como cabeça da mulher para ser-lhe protetor. Então, frisando o que eu já disse, o laço de união da família, unindo os membros entre si, da mesma forma que Cristo é a cabeça da igreja e o salvador do seu corpo. Pois bem, agora eu quero passar um pouco mais rápido, me perdoem aí pelo tempo, mas aqui a responsabilidade é maior. Então, tem um pouquinho mais de considerações a fazer aqui. O mundo e eu não tenho propriedade para falar, porque não sou mulher, mas quem escreveu é mulher. Então, lembre-se disso. Diz aqui, inspirada por Deus, obviamente. O mundo necessita de mães que o sejam, não meramente no nome, mas em todo o sentido da palavra. Podemos dizer com segurança que os deveres que distinguem a mulher são mais sagrados, mais santos
que os do homem. E aqui eu falo, minha mãe passou nisso daqui, nota 1000. Fácil. Para ela, né? Mas olha, são mais sagrados e santos do que os do homem. Lógico, isso não tira a responsabilidade do homem com relação à criação dos filhos, e a gente vai ver isso mais para frente. A esposa e mãe não deve sacrificar sua força e permitir que fiquem inativas suas faculdades. Sabe, tem muita gente que perde a sua individualidade depois do casamento. É lógico que ambos tornam-se uma só carne, mas o conselho aqui as faculdades precisam continuar ativas. E a gente vive numa sociedade um pouco diferente, né? Então, hoje, pai e mãe saem de casa para trabalhar, né? Isso é o normal. Tem algumas famílias que optam, né? Eu tenho uma família muito próxima que optou por a esposa ficar em casa, mas ainda assim, ela não deve deixar que as suas faculdades mentais sejam inativadas, né? Dependendo inteiramente do esposo. Sua individualidade não pode emergir na dele. Ela deve sentir que é igual ao marido. Deve estar ao seu lado, fiel no seu posto do dever e ele no seu. Então, existem papéis diferentes, mas a esposa não pode simplesmente se aniquilar, né? Se perder ali em sua individualidade. Sua obra, qual obra? A obra da mãe. Na educação dos filhos, é em todos os aspectos tão elevada e nobre como qualquer posição de honra que ele, o pai, seja chamado a ocupar, ainda que seja a de principal juiz da nação. Olha só, a gente tem visto muito esse negócio de juiz, muito esse negócio de Supremo Tribunal e como essas pessoas são importantes. É ou não é verdade? Mas olha o que ela está dizendo aqui. É mais elevada a posição e a responsabilidade da mãe do que o dessas pessoas. Por quê? O primeiro ensino de quem é? É a da família. E a gente costuma dizer, né? A vida vai ensinar. Se eu não conseguir ensinar, a vida vai ensinar. Não, você que é o responsável por ensinar. Você que é o responsável por ensinar. Ela, a mãe, tem em seu poder o modelar o caráter. Gente, olha isso. Modelar o caráter. E aí a gente lembra o seguinte, né? O que é a única coisa que eu vou levar para o céu? Rapaz. Para que estejam capacitados para a vida mais elevada, a vida imortal. A mãe é olha isso daqui, gente. A mãe é a rainha do lar e os filhos são seus súditos. Não parece que está invertido hoje? Parece que os filhos é que são os reis, né? E aí a mãe e o pai é que são os súditos. Não, ela diz, a mãe é a rainha do lar e os filhos são seus súditos. Deve governar a casa sabiamente, na dignidade de sua maternidade. Olha só, atenção. Sua influência no lar deve ser maior. Sua palavra, lei. Percebe que, num ponto, ela fala que o marido, ele figura como o legislador, mas que existe um âmbito próprio e específico da mãe, no que tange ali ao trato com os filhos. E que a sua palavra deve ser lei. Então, há aí um ajuste nas funções. E aí eu queria perguntar, óbvio que, dado que tudo aquilo que eu já falei, o que é mais importante aí, hein? Os afazeres domésticos ou o trabalho assalariado? É lógico que todos são importantes e têm o seu lugar, mas olha só o que ela diz. Enquanto o pai trata com coisas que devem perecer e passar, a mãe trata com o desenvolvimento de mentes e caráteres, trabalhando não apenas para o tempo, mas para a eternidade. Então, em juízo de valor, qual que é mais importante? Levá-los a Jesus não é tudo quanto se requer. Esses filhos devem ser educados e preparados para se tornarem discípulos de Cristo. E aqui é a diferença, né? Tem gente que só leva para a igreja. Mas os pais, e aqui especificamente a mãe, como ela diz, mas os pais, o pai também, óbvio, tem essa responsabilidade, devem educar os filhos e prepará-los para serem discípulos de Jesus.
que é um discípulo? Está ali, olha, de pertinho, querendo aprender, com sede de aprender de Jesus, a fim de que nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidos na sua mocidade, para que nossas filhas sejam como pedras de esquinas, lavradas como colunas de um palácio. A mãe deve gravar nas tábuas do coração lições perduráveis como a eternidade, e acarretará sem dúvida sobre si o desprazer do Senhor, olha o que ela diz, se negligenciar sua sagrada obra ou permitir que outros nela interfiram. Hoje há uma terceirização, essa é a palavra, é verdade, terceirização da educação. A escola não educa, ela escolariza, diz o filósofo Mário Sérgio Cortella. A escola está ali para escolarizar o filho. Educação vem da onde? É de casa, é de casa. Só que a gente está tão enrolado com tantas coisas, né, que a gente acaba terceirizando algumas coisas, e está errado. O conselho não é esse. O Senhor é servido mais efetivamente mais, pelo fiel trabalho do lar, do que por aquele que ensina a palavra. Olha, isso daqui também eu coloquei porque ela fala no sentido da mãe como mãe versus pastor. Olha só, o Senhor é servido mais, efetivamente mais, pelo trabalho do lar, do que por aquele que ensina a palavra. Tanto quanto os mestres na escola, devem os pais e mães sentir que são educadores dos filhos. Então, você não é professor, talvez, eu não sou. Graças a Deus, minha esposa é. Mas temos algumas professoras aqui. Mas o fato é que a escola não vai ensinar aquilo que é da responsabilidade da família ensinar. E uma das coisas que está tão controvertida hoje e estão querendo deixar de lado é também a questão de ser servo de Cristo, né? Nós estamos num país laico e a gente sabe de toda a questão que ronda ao redor aí da questão da educação. Então a gente tem que ter cuidado com isso, cuidado, porque em algum momento da vida os nossos filhos se depararão com coisas que não são bíblicas, e aí? E coisas bem fundamentadas, e discursos bem elaborados, e aí? Se não aprendeu em casa, como é que vai ser? O mundo está, olha só, antecipando o que está escrito aí, né? O mundo está repleto de influências corruptoras. Se a mãe falta em seu dever de instruir, guiar e corrigir seus filhos, naturalmente aceitarão o mal. Existe uma conversa por aí que fala que nós, como raça humana, estamos melhorando, né? O nosso futuro vai ser melhor. Você acredita nisso? De verdade. Olho no olho aqui, ó, de coração aberto. Você acredita nisso? Porque o que eu percebo não é uma evolução, mas é uma involução. É uma regressão. Nós estamos piores do que estávamos há tempos atrás. E por que isso? E aí a gente fala, né, existe aquele debate, não, o meio é que interfere no indivíduo, ou o indivíduo que interfere no meio. Gente, o problema do pecado não é só o erro que a gente comete aqui, tropecei, não. O problema é a nossa natureza pecaminosa. Então, deixado assim, como diz, original de fábrica, a gente é tendente para o mal, não para o bem. E é por isso que existem influências corruptoras no mundo. E a gente está com uma tendência maior a aceitar as coisas corrompidas do que as coisas sublimes, as coisas do céu. E se desviarão do bem. Que toda mãe vá muitas vezes ao seu Salvador com a oração. Ensina-nos o que faremos pela criança. Atenda a ela a instrução que Deus dá em sua palavra, e ser-lhe-á dada sabedoria conforme a necessitar. Eu converso com amigos que já passaram ali pela experiência da paternidade, eles falam, todos os dias eu aprendo, eu não estou preparado ainda, mas nós temos acesso àquele que é onisciente, àquele que está disposto a nos ensinar. Então dobra o seu joelho e pede sabedoria, porque não é fácil de fato.
Eu sei que não é, eu imagino, né? Porque ainda não passei por isso. Mas eu imagino que não seja fácil. Então, o nosso papel como pais é nos ajoelharmos diante de Deus. E olha a promessa. Existe um Deus em cima no céu, e a luz e glória do seu trono repousam sobre a fiel mãe enquanto ela se esforça por educar os filhos para que resistam à influência do mal. Amém? Amém? Gente, você imagina o trono, você já imaginou o trono de Deus? Já imaginou? Vamos lá, vamos fazer um exercício aqui junto? Imagina o trono de Deus. E se você não sabe como imaginar o trono de Deus, lembra do que está escrito lá em Apocalipse, quando João vê Jesus. Ele fala assim, que os seus cabelos eram brancos como a lã, que os seus olhos eram como chamas de fogo, que o seu pé era como latão reluzente. Imagina, é luz para tudo quanto é lado aqui, né? É um esplendor, quem tem fotofobia ia ter dificuldade, né? Esplendor. É essa luz que circunda o trono do próprio Deus, repousa sobre quem? Olha que coisa fenomenal, gente. Esta luz, esta glória repousa sobre a fiel mãe enquanto ela se esforça por educar seus filhos. Que coisa tremenda, não? Chegamos, hein? Acho que eu vou conseguir cravar de novo. Ficará claro então, no dia do ajuste de contas, que muitos dos fracassos e crimes de homens e mulheres resultaram da ignorância ou negligência daqueles cujo dever era guiar seus pés infantis no caminho direito. Lembra que a gente começou aqui a nosso estudo dizendo sobre responsabilidade. Todo mundo quer, não, a responsabilidade não é minha. Não, isso daqui não é meu. Ficará claro, no dia do ajuste de contas, que muitos dos fracassos e crimes de homens e mulheres resultaram da ignorância e negligência daqueles cujo dever era guiar os seus pés infantis no caminho direito. Será achado então que muitos que têm abençoado o mundo com a sua luz, da inteligência, da verdade ou da santidade, devem ser os princípios fundamentais de sua influência e êxito a uma mãe cristã que orava. E aqui eu coloco o pai também, viu? Não é porque a mãe tem esse papel que o pai também não tem. Não, o pai também tem que estar lá. Para ser este laço de união, ele precisa também estar com o joelho no chão. Porque senão não tem união. O cimento que cola essas duas pessoas diferentes e os filhos que também são diferentes, o que é? É o amor de Deus derramado no nosso coração. E só pode ter o amor, só pode receber o amor de Deus derramado no nosso coração aquele que está em comunhão com esse Deus, aquele que está de joelhos diante do trono do Senhor, porque senão não existe amor de verdade. E eu estava em dívida, eu queria contar o final da história, né? Eu tinha contado até onde mesmo, hein? Vamos ver se vocês estão ligados. Olha só. Minha mãe, ela não tinha muito estudo, né? Ela estudou até a 4ª série primária. E na minha família, com exceção de uns poucos primos, eu sou, assim, na minha esfera de primos mais próximos, um dos poucos que estudaram até se formar numa faculdade e tudo. E eu sempre olhava para minha mãe, quando eu chegava do meu trabalho, e pensava assim, o que eu vou conversar com a minha mãe? Porque ela não tem muito estudo, não tem... O que ela vai me ajudar? Né? Ela não entende de contabilidade, ela não entende não tem ferramentas administrativas e tal. Né? Nessa época eu já era coordenador de um departamento. E eu lembro que a minha mãezinha, todos os dias eu chegava em casa, ela já estava ali com alguma coisa preparada, eu não sei, se tinha alguém que sabia administrar o tempo, essa mulher era minha mãe, porque ela dava conta de tudo com uma perfeição e uma pontualidade que era incrível. E aí ela colocava a comida no meu prato, hoje não tem mais essa regalia, né? Mas ela colocava a comida no meu, e nem é para ter, verdade seja dita.
e sentava-se do meu lado e ficava só me observando comer. Não perguntava nada, não falava nada. E aquilo, com o passar do tempo, foi me inculcando, porque que graça que tem, né? Às vezes eu chegava meio mal-humorado de trabalho, os problemas, as coisas. Um dia, eu decidi compartilhar o que acontecia no meu dia com minha mãe. Rapaz, mas foi uma experiência tão fantástica que eu falei, Senhor, por que eu não aproveitei mais isso? E graças a Deus eu consegui aproveitar bastante tempo depois desse dia. Porque ela me mostrou tantas coisas que a faculdade, a pós-graduação e a experiência não tinham me mostrado ainda. Experiência de vida. Mas ela ficou bastante tempo fazendo isso, viu, gente? Eu não sei quanto tempo, não vou mentir aqui, eu não sei quanto tempo, mas foi bastante. Até que um dia eu decidi falar. E aí ela começou a me falar tantas coisas, que eu falei, Senhor, que experiência maravilhosa. E aí eu comecei a dividir as minhas coisas com ela, e ela me dava palpites. Oh, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? E, gente, é mesmo, né? Olha. E eu deixando esse conhecimento todo parado. E aí, eu disse que minha mãe não tinha aceitado a fé adventista como nós temos vivido até agora, né? E isso me deixava frustrado. E em 2016, a minha mãe, ela descobriu um câncer. Ela fumou durante muitos anos. Acho que 30 anos. Durante 30 anos ela fumou. 30, 35 anos. Então, antes do meu nascimento, ela já fumava. E eu e minha irmã sempre insistíamos com ela, mãe, para de fumar, mãe, isso te faz mal, para de fumar. E ela sempre, aquele conhecimento meio bruto, né? Eu fumo tanto tempo, nunca aconteceu nada, não vou parar de fumar, coisa nenhuma. Até que, antes de 2016, ela foi diagnosticada com um princípio, eu não sou médico, então vou ficar devendo isso para vocês, mas eu acho que era um princípio de enfisema pulmonar. Enfisema é aquele que as bexiguinhas do pulmão, elas petrificam, não é? Eu acho que é isso, não tenho certeza, tá? Mas ela foi diagnosticada com isso, e o médico falou assim, dona Euda, ou a senhora para de fumar agora, ou a senhora não tem 1 ano de vida. E aí ela parou de fumar. Isso antes de uns 5 anos antes de 2016, 2010, 2011. Só que em 2016... minha mãe, ela trabalhou muitos anos como costureira e devido ao movimento repetitivo, ela tinha muitas dores nos ombros. E aí ela começou a investigar o porquê da dor do ombro. E ela descobriu que ela tinha só um fiapinho de ligamento para fazer o movimento, por isso que doía tanto. Então ela marcou uma cirurgia para reparar isso. E aí no preparatório para a cirurgia para o ombro, foi visto no raio-x uma mancha característica no pulmão dela. E aí começaram a investigar o que era, e era câncer de pulmão. Ela fez uma lobectomia, e essas palavras a gente não esquece, né? E ela tirou 1/3 de um pulmão. E aí ela fez toda aquele processo de quimioterapia tal, e tem todo aquele processo de queda de cabelos, embora ela não tenha tido tanto isso, mas dava para perceber que o cabelo tinha rareado, enfim, todas as situações que aconteciam, né, dela ficar mal, dela ter que ficar de cama e tal. Mas no ano de 2018, aliás, no ano de 2017, depois dela ter feito e tudo, o primeiro ciclo, né? Ela ficou bem. E falei, graças a Deus, né? E eu, óbvio, orando. Se eu já orava antes, comecei a orar ainda mais por minha mãe. Só que no final de 2017, ou início de 2018, não me lembro agora muito bem, ela fazendo aquele acompanhamento, que aí quem tem, né, tem que fazer aquele acompanhamento constante com o médico, ela descobriu que o câncer tinha ido para o fígado e tinha dado metástase. Agora eu lembrei.
Foi em agosto, que foi até bem próximo do aniversário da minha esposa. Em agosto de 2018, minha mãe recebeu a notícia do médico de que o câncer tinha ido para o fígado. E antes disso, como eles já estavam sempre acompanhando e tal, eu tinha orado muito, gente, mas muito para que houvesse remissão, né, que fala, para que não fosse nada de grave e tudo. E eu, como cristão, agora já casado, já tinha minha casa, já tinha minha esposa, né, enfim, não morava na mesma casa da minha mãe. Eu orei muito para ter forças para, se a resposta do médico fosse essa, uma resposta negativa, eu estar ali para amparar a minha mãe. E quando o médico, de forma tão fria, virou para ela e falou assim, dona Elda, então é o seguinte, o câncer foi para o seu fígado e agora a gente não tem mais o que fazer. Se você quiser, você pode ir num lugar X, um hospital ali na Moca, para fazer imunoterapia. Acho que é um negócio assim. Que é um tratamento experimental e tal. Quando eu me dei por mim, eu estava em pé, ela estava sentada, eu falei assim, essa mulher está dizendo que minha mãe vai morrer? E aí eu olhei para minha mãe. E imaginei que veria, nos olhos dela, desespero, angústia, vontade de viver. Só que quando eu olhei para minha mãe, esperando isso e tendo isso em mim, porque eu não queria perder a minha mãe, sabe o que eu achei? Um olhar de fé que nos meus 20 anos até então de adventismo eu nunca tinha visto na minha vida. Uma aceitação daquilo que Deus estava enviando ali a ela. Deus não estava enviando isso, mas estava permitindo que isso acontecesse. Óbvio, Deus não castiga as pessoas pelos seus maus hábitos, né? A gente sabe disso, mas estou dizendo, ela, em sua fé, que para mim não existia até então, me deu a maior lição de fé da minha vida. Falou, filho, Deus está comigo. Não fica desesperado. Fica tranquilo. Eu estou em paz. Minha oração, ela não foi atendida. Não vi minha mãe descendo as águas batismais. Mas ali eu tive a resposta. O que ela precisava, ela tinha. Porque o justo viverá pela fé. E eu tenho certeza que naquele dia, eu vou encontrar minha mãe. Porque ela soube, mesmo não tendo nada dessa base que nós temos, ela soube ser uma mãe de verdade. Meu apelo para a nossa igreja, talvez você não seja mãe, não seja pai, mas em certo grau você é tio. Eu já sou tio, né? Perdi os cabelos, eu já sou tio. E eu devo o meu estudo bíblico ao meu tio. Não tive a figura de um pai, mas eu tive a figura de um tio na minha vida, que me mostrou o que eu precisava. Em qual instância você tiver, de tio, de pai, de mãe, de irmão, não sei, de líder dos desbravadores, você é influência. Dobre seus joelhos a Deus, busque a Deus em oração e peça que seja uma boa influência, porque a sociedade precisa muito disso, gente. Às vezes as pessoas perguntam assim, né, mas eu vou ter filho num mundo desse? Caótico? Perdido? Sociedade pervertida? Tenha, porque são essas sementes que vão mostrar ao mundo que há um Deus maravilhoso. Se você souber ser pai e ser mãe, Ele vai fazer isso. Que Deus te abençoe. Desculpe o horário, mas que Deus te abençoe, que Deus derrame no seu coração este senso de responsabilidade. O mundo precisa de pessoas que sejam luz para outras pessoas. E os nossos filhos vão ser essa luz. Que Deus te abençoe. Vamos ficar em pé, vamos orar?
Maravilhoso Deus, Pai querido que habita nos altos céus, Tu conheces o nosso coração, Pai. Tu conheces e sabe das nossas limitações. Nós somos falhos. Nós temos na nossa bagagem, na nossa experiência, muitas coisas negativas e uma tendência que nos leva para o mal. Mas, Senhor, Tu és o Deus onipotente. Tu és o Deus de todo o poder, de toda a força. Então nós clamamos, Senhor, nos dá sabedoria para lidarmos com as situações do dia a dia. Dá-nos sabedoria para educarmos os nossos filhos nos Teus caminhos, Senhor. Pai, nós queremos preparar uma geração para Te receber de braços abertos, Senhor. E isso a gente sabe que é responsabilidade nossa. Então, dá-nos porção redobrada do Teu Espírito, Pai. Que este Espírito possa acalentar, motivar, animar o coração de todos os pais desta igreja. Que eles possam ser este laço de união. Que eles possam amar as suas esposas, assim como Cristo ama a igreja e dá a sua vida por ela. Querido Deus, eu coloco nas Tuas mãos as vidas preciosas das mães da nossa igreja, Pai. Senhor, que responsabilidade. É por isso que a Bíblia fala, Pai, que a gente pode ter um lampejo do que é o Teu amor quando a gente vê um amor de mãe. Mas, Senhor, a responsabilidade é tão grande, Pai. Por favor, também dê porção dobrada do Teu Espírito a estas mulheres, Pai. Que elas possam ser discípulas Tuas, para que inculquem nos filhos, como diz a Tua palavra, a Tua vontade, a Tua lei. Dá sabedoria a estas mulheres, Pai. Dá ânimo, dá força, Senhor. Querido Pai, nós todos somos filhos. Senhor, nos ajuda, Pai, a sermos filhos obedientes, a entendermos a necessidade de obedecer. Querido Deus, permanece conosco durante este sábado, Pai. Ajuda as nossas famílias, ajuda as famílias desta igreja, que elas sejam um farol, uma luz, a guiar uma sociedade que se perde com tantas coisas transitórias, passageiras. Rogamos estas bênçãos, entendendo que não somos merecedores, a gente é pecador, Pai. Perdão pelos nossos pecados, imploramos em nome de Jesus. Amém.